mais um louvor que a Jaque e o Edu prepararam para nós. Enquanto nos preparamos, nos acomodamos para estar celebrando o nosso culto. Nesta manhã estou aqui na igreja, um pouco difícil, estranho estar aqui sem vocês. Mas nós queremos celebrar mesmo assim, na certeza de que Deus está presente. O Wagner disse que embaixo dessa cruz, que eu e o meu filho fomos batizados. Que saudade dessa comunidade. Bom dia, Wagner. Imagino que vocês estão com muita saudade e é bom também nós vermos essa cruz de Cristo. Vamos ouvir mais um louvor enquanto nós nos preparamos para o nosso culto. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo
Bom dia, nossa comunidade, pessoas queridas que já fizeram parte dela, visitantes também, pessoal de Floripa, pessoal de Nova Santa Rosa nos assistindo. É uma alegria nós podermos compartilhar a palavra de Deus e saber que estamos unidos. Novamente, Lucas capítulo 24, versículo 32 nos diz: os discípulos de Emaús disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Querida comunidade, meu desejo é que nosso coração arda pelo Evangelho nessa manhã. Que nosso coração arda enquanto nós ouvirmos o que o Senhor tem para nos falar. E esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que nos acompanha, e é no nome dele que nós realizamos este culto. Cumprimentamos também o pessoal de Curitiba que está nos assistindo. Pessoal, o som está oscilando, talvez eu venha um pouco mais perto da câmera, talvez seja alguma coisa da internet. Nós vamos seguindo o culto dessa forma. Convido para nós refletirmos enquanto nós ouvimos mais um louvor que a Jaque e o Edu nos trazem.
Então, vou tentar falar com o fone de ouvido para ver se o som melhora. Vou tentar não me mexer tanto, mas não sei se eu vou conseguir, porque eu preciso me mexer quando estou falando. Bom dia para a Inês, que nos assiste lá de Dois Irmãos, e mais o pessoal que está lá. Eu quero compartilhar a palavra de Atos, capítulo 2, dos versículos 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre eles, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Antes da mensagem, eu quero ter um momento de oração e nós vamos ouvir mais um louvor. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos porque mais um dia tu nos presenteastes com a vida. E aqui hoje estamos para refletir sobre tudo que o Senhor tem dado para nós, sobre a tua palavra, sobre como nós temos vivido a partir dela. Deus, perdoa-nos quando nós tropeçamos, quando nós queremos voltar para a nossa zona de conforto e não responder ao chamado, ou quando, Deus, nós não conseguimos sair dela por medo. Senhor, ajuda-nos a ter coragem de responder ao teu chamado, coragem para viver uma vida plena. Abençoa, Senhor, esta palavra e que ela possa dar frutos na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Assim nós ouvimos mais um louvor da Jaque Dedu, Um Certo Galileu. À beira-mar apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração quem o escutava. Em seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Aquelas praias, naquele mar, naquele rio, em cada
Hoje nós vamos falar sobre zona de conforto. Todos nós, em algum momento da nossa vida, construímos uma zona de conforto ou já tivemos em uma zona de conforto. Mas nem sempre é confortável. O nome sugere que seja, mas nem sempre essa zona de conforto é tão confortável. Significa se acostumar, significa que nossos comportamentos estão estagnados, nossa vida está estagnada. Tudo parece igual, mas nós sempre damos de novo uma cara nova para o que está igual. O ser humano cria sua zona de conforto para se sentir seguro, tentar fugir daquilo que o ameaça, dos medos que enfrenta. Mas não significa que dentro da nossa zona de conforto não exista ameaças, não exista sofrimento. Sair da zona de conforto pode gerar medo. Viver nessa zona de conforto, com sofrimento, com ameaças, pode ser mais seguro do que conhecer o desconhecido. Quando nós estamos diante do desconhecido, nos assustamos, não sabemos o que será, o que virá. Então, nos acostumamos com a vida que estamos vivendo, nos acostumamos com o que está acontecendo, até mesmo nos acostumamos a sofrer. E permanecemos ali, insatisfeitos. Estar na zona de conforto é estar acomodado, acostumado com o que acontece. E Jesus nos convida a sair dessa zona de conforto. Da mesma forma que ele viu Natanael na sua zona de conforto, ele nos vê a cada um de nós. Natanael estava sentado debaixo de uma figueira, talvez de maneira bem confortável, e Jesus o viu e chamou ele para olhar além, para ver além do que estava acontecendo, ver maravilhas. Pedro estava também na sua rotina, na sua zona de conforto, nada novo acontecia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, trabalhando, pescando todos os dias, no mesmo horário, fazendo a mesma coisa, cuidando do seu barco, cuidando dos seus peixes. E Jesus vê Pedro lá e chama: Pedro, saia da sua zona de conforto. Pedro, quando está diante de Jesus, se joga aos pés dele e percebe quem ele é. Ele é o Cristo. Ele reconhece os seus pecados, ele se reconhece como um pecador, então ele está diante de alguém santo. Ele pensa que ele não é digno de estar diante de Jesus, mas então, Jesus, ele convida Pedro para seguir, para estar caminhando com ele. Interessante perceber que sair da zona de conforto não significa que nós tenhamos que nos mudar. Natanael não seguiu da mesma forma que Pedro, mas ambos foram chamados para olhar além, para fazer além do que estavam acostumados. Jesus não nos chama para sair da nossa zona de conforto sem nos dar uma direção. Alice, no País das Maravilhas, diz: todos os caminhos servem se não sabemos para onde queremos ir. Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele nos chama para sair da zona de conforto, para seguir a Ele, para estar com Ele, aonde Ele precisar de nós, aonde Ele quiser nos usar. Ele dá a direção correta, vai à nossa frente, nos anima, traz um novo sentido para a nossa vida, aquele vazio de sentido, aquela vida na mesmice. Jesus nos tira dali, talvez daquele sofrimento, sem perspectiva. Jesus te traz uma nova perspectiva, te traz um novo olhar, ressignifica a tua vida. Mas
sair da zona de conforto também significa desafios. Não estou dizendo que vai ser fácil. Sim, desafios. Enquanto os discípulos caminhavam com Jesus, enquanto eles decidiram sair da zona de conforto e mudar, seguir o Mestre, e Jesus estava com eles, estava tudo bem, tudo tranquilo. Porque eles tinham alguém que lhes dava segurança. Mas, depois que Jesus morreu, depois que Jesus deixou os discípulos, a tentação veio para voltar para a zona de conforto. Quando aparecem as dificuldades, somos tentados a voltar para aquele lugar confortável, para aquilo que nós sabemos fazer e que é sempre a mesma coisa, que não vai mudar, que não vai nos colocar em perigo, que não vai trazer diferença. O que Pedro faz? Ele volta para a zona de conforto, ele volta para pescar. Não porque ele não acreditasse em Jesus. Muito pelo contrário, ele foi até ao sepulcro, viu o túmulo vazio e acreditou. Mas ele pensou, bem, eu falhei, talvez eu não seja mais digno de seguir a Jesus, vou voltar a fazer o que eu já fazia. Vou voltar para a minha zona de conforto, da minha rotina, pescar, cuidar das redes, dos barcos, fazer aquilo que eu aprendi a fazer e que tenho tantas pessoas conhecidas ao meu lado fazendo, que é tão mais fácil. Não estou falando que rotina é uma coisa ruim. Eu gosto de rotina, gosto de ter as coisas organizadas. Mas estou falando que rotina por rotina, quando a rotina nos prende, quando a rotina não nos deixa olhar além, quando a rotina não nos deixa servir a Cristo, sim, se torna tão confortável, tão cômoda, que estagnamos, que então nossa vida para de ter sentido. Cristo nos chama para ter uma vida com sentido, com propósito, para sair da nossa zona de conforto e buscar o Senhor. Pedro volta. Quando nós estamos diante de algo que não deu certo, um projeto, um sonho, um desafio, nossa tendência é voltar para a zona de conforto, voltar para aquilo que temos certeza que não vamos falhar, porque é o que nós acostumamos. Bem, Jesus voltou para buscar Pedro da zona de conforto dele. Jesus voltou ali onde ele já tinha chamado Pedro. Jesus chama, Pedro, volta. Venha fazer diferença, venha testemunhar, venha ser meu discípulo novamente. Pedro aceita o desafio. A questão é fazer a diferença, aceitar o convite de Jesus para sair daquilo que nos prende, para sair daquilo que nos impede de viver essa vida plena. Diante de tantas incertezas que estamos vivendo, diante de tanta confusão, a nossa tendência é querer nos fechar num local protegido e seguro. Essa é a tendência de todo ser humano, buscar uma zona de conforto, buscar algo seguro. Não se enganem, essa zona de conforto pode parecer segura, mas não é tão segura assim. O caminhar com Cristo é seguro, mas é desafiador, é uma aventura. Quando Jesus chega para os discípulos e eles estão trancados em suas casas, com medo, Jesus os chama para sair e testemunhar, para viver uma vida completa. Os discípulos se alegram, eles viram o Senhor. A gente já refletiu sobre esse texto. Então, eles ouvem o que Jesus tem para dizer. E o que acontece? Em seguida, o Evangelho de João nos relata que Tomé duvidou deste testemunho dos discípulos. Depois da morte de Jesus, os discípulos sentiram medo e se fecharam, se trancaram, buscaram um local protegido.
E então nós temos Tomé, que duvida da ressurreição, duvida que viram Cristo. Eu sempre olhei para esse texto pensando na dúvida de Tomé, dizendo como nós devemos crer sem ver, e bem-aventurados são os que creem sem ver. Mas eu fui convidada a refletir além, a partir do estudioso de Bíblia, Sandro Galazzi, que nos convida a olhar, não só para Tomé, mas também para o que os discípulos fizeram. Talvez o texto não tenha só o foco na falta de fé de Tomé, porque Tomé não estava duvidando, ele queria algo concreto para crer, ele não queria uma ilusão. Mas talvez nós tenhamos que olhar também para a falta de testemunho dos discípulos. Bem, os discípulos dizem, vimos o Senhor. Tomé olha e diz, sim, vocês viram o Senhor, mas continuam de portas trancadas? Vocês viram o Senhor e a vida de vocês não mudou? Vocês dizem que viram o Senhor e nada mudou, passaram-se 8 dias e vocês continuam de portas trancadas? Para Tomé, ver o Senhor é muito mais. Ver o Senhor significa ter uma mudança de vida, significa ir além. Vocês dizem, viram o Senhor, mas o que vocês fazem? O que vocês estão fazendo? Quando Jesus aparece para Tomé, quando as portas ainda estão trancadas, ele não critica Tomé. Nem os discípulos criticam Tomé. Talvez eu já tenha criticado Tomé. Talvez você também já tenha criticado Tomé. Poxa, Tomé não acreditou. Jesus não critica, porque de fato um testemunho tem que ser acompanhado de uma ação. Se de fato eles viram Jesus, a vida deles deveria estar diferente, deveria ter mudado. Eles deveriam ir adiante, não permanecer trancados, estagnados na zona de conforto. Então, o que Jesus fala? Tomé, está aqui, minhas mãos, toque. Tomé não precisou tocar, agora ele tem certeza. De fato, viu o Senhor, algo precisa mudar. Vamos adiante? Vamos dar esse testemunho, um testemunho que vai acompanhado de ação, um testemunho que faz além do que falar, vimos o Senhor e nossos corações estão alegres. Sim, nossos corações são alegres porque vimos o Senhor. Mas o que isso muda na vida das pessoas? Eu quero convidar você a refletir sobre isso. Vamos sair da nossa zona de conforto como igreja. Vamos dizer para as pessoas, vimos o Senhor, e testemunhar agindo, testemunhar fazendo algo que impacte vidas, mude vidas. Faltou o testemunho para os discípulos. Quando Jesus nos convida a sair da zona de conforto, Ele nos convida a fazer a diferença. Com alegria de coração, mas também de uma forma concreta. Como nós podemos fazer isso? Como você pode fazer isso? Como você pode mudar vidas? Como você pode dar um testemunho de uma forma concreta? O que você pode fazer? Pense. Quantos dons Deus te deu para você testemunhar de uma forma concreta? O que você pode fazer? Com certeza, muito, muito. Teu testemunho pode alcançar muitas pessoas a partir do que você pode fazer pelos outros. Com o coração alegre, com o testemunho na boca e nas ações. Não podemos ficar na nossa zona de conforto. Não podemos estagnar como igreja, como filhos e filhas de Cristo. Dar testemunho é sair da zona de conforto e servir aonde estivermos. Amém. Querida comunidade, convido para nós juntos orarmos ao nosso Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque Tu falas conosco a partir da Tua palavra e nos mostra onde agir. Senhor, mostre a cada pessoa que está ouvindo aonde pode dar um testemunho concreto, aonde pode fazer a diferença, mostrar uma evidência daquilo que o Senhor tem feito na vida delas. Nos ajuda, Senhor, a ser uma igreja mais atuante, uma igreja viva, que testemunha com alegria que vimos o Senhor e as nossas vidas mudaram. E por isso mudamos vidas também, Senhor. Abençoa esta comunidade reunida virtualmente, irmãos e irmãs que se juntam de tantos lugares, Senhor,
Nós te agradecemos por essa oportunidade. E mesmo com os corações tristes de estarmos com o templo fechado e vazio, queremos clamar para que tu preenchas esse espaço com o teu amor no coração de cada um. Clamamos, Senhor, pelas pessoas que estão sofrendo com o coronavírus, a questão da saúde. Também clamamos pela política do nosso país e tantas incertezas que vêm diante de nós. Ajuda-nos a olhar para Ti, Deus, no meio de tantas incertezas e dúvidas. Ajuda-nos a sair da zona de conforto e testemunhar em tempos difíceis. Senhor, entregamos em Tuas mãos aquilo que nos inquieta na oração de Jesus Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Querida comunidade, estamos diante do nosso Senhor e dele também nós recebemos a sua bênção. Receba a bênção na sua casa, no seu lar e seja mensageiro desta mensagem que Cristo te entrega. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de Cristo invada o coração de vocês, cada um. Nós ouvimos ainda uma música que a Jaque e o Edu prepararam para nós. O vento balançou e o ar vem ao
Um abençoado domingo a todos.